Olá, estamos começando mais uma aula. Eu sou o professor Elano, professor de Geografia da Rede Estadual de Educação. O nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre a interferência climática nas formações dos vegetais. Sabemos que os vegetais eles foram formados, né? E cada vegetação ele é formado de acordo com o clima predominante de cada região, de cada local, na formação daqueles vegetais, né? Então, para nós iniciarmos nossas aulas, nós estamos com uma pequena pergunta: o que são formações de vegetais, né? Sabemos que as formações de vegetais, né, e ela realmente é uma pergunta, né, que a gente pode falar. Como surgiu as formações de vegetais? O que são formações de vegetais? Então, os vegetais estão realmente sendo adquiridos de acordo com o clima. Assim como o clima interfere na formação da vegetação de um determinado lugar, assim também as vegetações também interferem na questão do clima. Ele é vice-versa, são linhas, né? São uma rua de duas linhas que vai e volta, né? Então é bem simples, né, nós associarmos essa situação entre a interferência climática na formação dos vegetais, assim como também o tipo de vegetação que é formado naquele local de acordo com o clima. Então, formações de vegetais no Brasil. Como já deve ter percebido, existem várias formações de vegetais no Brasil, né? Algumas pessoas que estudam se preparando para o vestibular estão realmente presentes aí e adquirindo esse conhecimento no quais são os tipos de vegetação no Brasil e também, por que não dizer, no mundo, né? Principalmente nas modalidades diferentes de clima que acontece nessa vegetação, né? Aqui a seguir eu vou falar de algumas formações de vegetais que ocorreram, que são predominantes no território brasileiro, né? O Brasil, com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, tem as suas formações vegetais predominantes, né? Então o Brasil tem vários tipos de vegetação dentro desse território, porque o país, como o Brasil, ele é tão grande, tanto de norte a sul como leste a oeste. Então tem uma extensão de território bastante significante, por isso existem várias vegetações dentro desse território. Primeira vegetação, da formação de vegetação, o cerrado, né? Então, o clima do cerrado ele é diferente da caatinga, né? O clima da caatinga é diferente da Amazônia. Então, cada vegetação da floresta amazônica, cada vegetação tem o seu clima diferente. Então, por exemplo, o cerrado, ele é uma vegetação característica da região centro-oeste, é facilmente identificada pela população, já que apresenta aves retorcidas desenvolvidas por meios de arbustos, herbáceas, né? Vale lembrar que esse tipo de vegetação é determinado pela presença de raízes profundas para a captação da água no período da seca. Então, o cerrado, né, nós temos como característica aí essas aves retorcidas, né? E elas são desenvolvidas, ou por que não falar dos arbustos, né? Então, o cerrado, ele é um tipo de vegetação e que teve interferência climática para ser, né, adaptado ou formado esse tipo de vegetação, principalmente aí no Nordeste. Aí nós temos uma imagem, né, do cerrado. Essa imagem aí vai falar do cerrado. Essa imagem, o clima predominante aí do cerrado é o clima tropical. Então essa é uma das primeiras formações de vegetais, principalmente no território brasileiro. E todas essas formações de vegetais, ela tem interferência do clima. Então o clima predominante aí é o clima tropical. Nós temos a caatinga, né, presente no sertão nordestino. A caatinga é formada por arbustos e árvores bem baixas, principalmente os cactos, né? Diferentemente dos cerrados, as árvores não apresentam raízes profundas, né? Mas desenvolvem um armazenamento interno de água que permite a sua hidratação nos momentos mais secos do ano. É o caso dos cactos, né? Que eles mantêm, né? Ele tem um armazenamento de água, né? Que é muito utilizado para alimentar o gado ali do sertão. Então a caatinga também é outro tipo de vegetações formada através de uma interferência climática. Aí nós temos essa imagem da caatinga, né? O clima predominante da caatinga é o clima tropical semiárido, né? Então vejamos que é diferente do cerrado. Então cada formação de vegetais tem clima diferente, né? Então a interferência climática ela é bastante significante em cada formação de vegetais dessas. Aí nós temos a floresta amazônica, né? Não é nenhum mistério que a floresta amazônica, né, é a maior floresta, né, tropical do mundo, né, e fica localizado no Brasil.
Presente no norte do país, a Amazônia é formada por árvores de médio e grande porte, com mata de terra firme, igapó e várzea, né, são classificados nessas 3 fases. Além disso, é uma região que tende a ser úmida e apresentar pouca variação de temperatura ao longo do dia, né? Então, a floresta amazônica é outra formação de vegetais, né, que está localizada no território brasileiro, né, e que tem uma característica diferente do clima. E o clima predominante da floresta amazônica, como podemos observar nessa imagem, né, uma vasta floresta amazônica. Então, na floresta amazônica, o clima predominante é o clima equatorial. Aí nós temos outra imagem, né, da floresta amazônica, né, um clima equatorial predominante aí nessa floresta. Aí nós temos a Mata Atlântica, que é o tipo de formações vegetais do território brasileiro e que também tem uma interferência climática. E também o clima diferente, né? A floresta amazônica, o clima é equatorial, e já na Mata Atlântica o clima ele é diferente, não são homogêneos, né? Se a floresta amazônica é predominante no norte, a Mata Atlântica é a principal fonte de vegetação do sul, sudeste e leste do país. Assim, ela é constituída de formações heterogêneas, principalmente o pau-brasil, as palmeiras, o bambu e o jacarandá, que são os tipos de vegetações predominantes nessa região dessa Mata Atlântica, né? E aí nós temos a imagem da Mata Atlântica, onde nós temos como clima predominante o clima tropical. Aí outra imagem da Mata Atlântica, né? Aí nós temos a Mata dos Cocais. Vale lembrar que quando nós estávamos falando sobre a floresta amazônica, ela é bastante úmida, né? Pois é o que acontece em função de sua mata fechada, já, né? E a umidade fica mais retida, principalmente devido à vegetação, né? Então, já na Mata dos Cocais, não, né? Ela já é um pouco diferente, né? Isso ocasionou devido da Mata dos Cocais ter uma vegetação de transição, que a Mata dos Cocais fica localizada entre a vegetação da Caatinga e a vegetação da Amazônia, nessa faixa de transição entre uma mata e outra, né? E é na Mata dos Cocais, né, como a imagem, vocês podem observar nessa imagem, né? A Mata dos Cocais, o clima predominante é o semi-úmido, né? Então é o semi-úmido, esse é o clima predominante, que é um clima que interfere diretamente na formação dessa vegetação aí. Aí nós temos as Matas dos Pinhais, né? Indo em direção ao sul do Brasil, podemos perceber que a presença de diversas araucárias, pinheiros, paraná, que são a vegetação típica dessa vegetação, dessa formação dessa vegetação. As Matas dos Pinhais, né? Ela é conhecida cientificamente pela uma floresta ambrófila, né? Mista, assim também pelo seu ecossistema, tendo a apresentar chuvas durante o ano inteiro, principalmente nas serras. A Mata dos Pinhais, né, nós vimos ela que elas estão em direção aí ao sul do Brasil, chegando ali por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aí nós temos uma imagem da Mata dos Pinhais, né, que o clima predominante dessa mata aí, dessa vegetação é o clima subtropical. Aí nós temos a vegetação litorânea, que é outra formação de vegetais, que tem também alguma interferência climática na formação desses vegetais. Até agora você pode perceber que existem diversas formações de vegetais no Brasil, não é mesmo? Né? Da Caatinga até a Mata dos Pinhais, também encontramos vegetação litorânea, né? Caracterizada pelos manguezais e restinga, presente na cidade, que apresenta contato com o mar, os rios. Então, a vegetação, quando fala de vegetação litorânea, é uma vegetação que fica localizada na parte do litoral brasileiro, ou por que não falar da Mata Atlântica, né? Então a vegetação litorânea é onde fica basicamente, né, essa parte do litoral brasileiro. Aí nós temos uma imagem, né, do manguezais, que é um tipo dessa formação dessa vegetação, né, dessa parte aí da vegetação litorânea. E temos como clima predominante o clima tropical litorâneo, né, na vegetação litorânea. Aí nós temos o Pantanal, que é outro tipo de formação de vegetais, né? O Pantanal é uma formação própria do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, fica localizado realmente nesses 2 estados da Federação Brasileira, assim como encontrar uma vegetação complexa e heterogênea, né, dessa região. Ela tem as matas ciliares, os arbustos e as plantas rasteiras e as árvores de pequenos e médio e grande porte dentro dessa vegetação do Pantanal. Aí nós temos uma imagem do Pantanal, né, uma imagem que realmente... o Pantanal é um local onde tem muitas terras, né, de várzea, né, e o Pantanal, essa vegetação, tem como clima predominante o clima tropical. Aí nós temos aí o Campos, né, ou os Pampas também, como pode se falar, né, que é uma formação de um vegetal também.
Então, para finalizar a formação de campos, ela é uma mata registrada na áreas centrais e sulinas do Rio Grande do Sul, né? É basicamente predominante do estado do Rio Grande do Sul, né? Essa vegetação de campos, com a grande variação de temperatura. Essa região apresenta uma vegetação rasteira e herbácea, com menor ocorrência de arbustos e árvores, né? Então, campos, aí nós temos essa imagem de campos, né? Então, o clima predominante dessa vegetação, dessa formação desse vegetal de campos, né, é o clima subtropical úmido, né? Então, é uma vegetação típica do estado do Rio Grande do Sul. Aí nós sabemos que existe uma grande relação entre o clima e a cobertura vegetal de um determinado lugar. As dinâmicas climáticas determinam pelo menos a influência de comportamento e os tipos dos biomas que existem, que constituem em uma dada região, um local de região, né? No entanto, o que podemos notar é que a vegetação também exerce diretamente influência sobre todos os tipos climáticos de um determinado local. Aí nós temos essa imagem aí dos principais domínios climáticos brasileiros, né? Cada clima desse que equivale a uma formação de vegetal. Nós temos aí o clima equatorial, nós temos o clima tropical de amarelo, né? Essa parte de verde nós temos aí o clima litorâneo, né? Essa parte litoral. Lá ali no sul de azul nós temos o clima subtropical. Então são as partes de domínios climáticos no Brasil. Aí nós temos outra imagem de outro mapa que vai falar sobre os biomas, os principais biomas, né? Então nós temos a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, o Pantanal, a Mata Atlântica e os Pampas, que na verdade foram através dessa formações desses vegetais onde foram criados os grandes biomas brasileiros. Para nós concluirmos a nossa aula de hoje, nós temos um exercício. Diz assim: a Caatinga cobre uma extensa área do território brasileiro, especialmente na região Nordeste. Trata-se de um tipo de vegetação complexa. Não se constitui em um tipo exclusivamente florestal ou herbáceo. Nesse caso, seria semelhante ao cerrado. A Caatinga distingue-se do cerrado principalmente pela sua acentuada letra A, B, C, D ou E. Então, pela sua acentuada xerófila, né? Então, essa vegetação, né, na Caatinga possui uma característica específica. A xerófila representa uma adaptação das plantas para sobreviver em áreas de clima semiárido. Nessas regiões, a oferta da água é restrita e o regime de chuva é escasso, né? Ou por que não falar que essa vegetação é os cactos, ali principalmente do Nordeste brasileiro. Para sugestões como um filme para você vai assistir, né, A Última Hora é um filme interessante, né, que vai tratar realmente dessa questão da interferência climática dentro das vegetações ou nas formações das vegetações brasileiras. Além disso, você pode acessar a plataforma Eduque e você vai ter esse conteúdo como demais conteúdo na íntegra. Obrigado, até a próxima aula.